Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você sabe que nós, isto é, a Igreja de Deus, estamos efetivamente a dar um sermão pelas nossas vidas aos principados e potestades em locais celestiais. Isto é, Deus está a usar-nos para esse propósito. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Começar a ler do versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Continuando no versículo 10, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas por Jesus Cristo, como está na Almeida Corrigida e Fiel. Versículo 10. Para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestados nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, Deus está fazendo conhecer a sua grande sabedoria através da Igreja ao mundo angélico. Ora, a Igreja é o corpo de Jesus Cristo, que Jesus Cristo edificou. E por isso, qual é a nossa participação? Qual é a nossa colaboração ou dispensação neste mistério? E qual é este mistério? Quem são os principados? Como diz aqui, os principados e potestades dos lugares celestiais. Por que foi escondido do mundo angélico? Como é que Deus está a fazer o Evangelho conhecido ao mundo angélico? Queridos irmãos, nós somos um sermão ao vivo, feito por Deus, aos principados e potestades. É um assunto muito interessante de pensar. E por isso hoje o tema do meu sermão é o mistério do Evangelho que está sendo pregado ao mundo angélico. Lendo em Efésios capítulo 3, começando no versículo 1, vê-se aqui: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E depois, continuando no versículo 3, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo vê-se aqui que estava bem comprometido ao Evangelho. Até estava na prisão por causa do Evangelho. E o elemento, ou o componente, ou a parte do Evangelho
que ele estava a revelar e que era, ou que Deus estava a revelar através de Paulo. Vê-se aqui nos versículos 5 e 6. Diz aqui: o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O elemento, a parte, ou componente, ou a secção desta boa nova que Paulo estava aqui a pregar e a explicar, que foi revelado a ele e que ele estava a defender, é que os gentios também fariam parte, seriam incluídos no plano de salvação de Deus. E isso foi profetizado desde o início. Vejam, por exemplo, em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Aqui é quando Abraão foi-lhe dado esta promessa. Vê-se aqui em Gênesis, capítulo 12, começar a ler do versículo 1. Diz assim: ora disse o Senhor a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma benção. Versículo 3. Abençoarei os que me abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Perdão, amaldiçoarem. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está uma série de promessas, em parte física, mas esta última parte aqui que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, é uma benção espiritual para abençoar todas as famílias da terra. Vejam como Paulo, em Gálatas, capítulo 3, descreve isto, começando lendo simplesmente aqui no Gálatas, capítulo 3, mencionando simplesmente 2 versículos. O primeiro versículo que quero mencionar é Gálatas, capítulo 3, versículo 8, diz assim: ora, toda a Escritura tem previsto, tendo a Escritura previsto que Deus santificaria pela fé os gentios, presenciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Foi o que lemos há pouco em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. E também no versículo 16 de Gálatas, capítulo 3, diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Deus predisse que os gentios seriam abençoados através do descendente, da semente de Abraão, que é Cristo. Como era isso, está claro, como era isso possível? Pois todos pecaram. Lemos isso em Romanos 3. Todos pecaram, por exemplo, 3, versículo 10 a 12. E um pouco mais adiante, em Romanos 6, versículo 23, diz que o salário do pecado
é a morte. E por isso todos têm um salário que é a morte. E por isso, como é que é possível que todas as nações, como diz aqui, todos serão abençoados, todos os povos, através da semente ou o descendente de Abraão? Como é que Deus ia cumprir esses detalhes importantes do seu plano de salvação? E, por outro lado, por que Deus não revelou esses detalhes, digamos assim, proféticos? Sim, que parte desses detalhes já foram cumpridos pela vinda de Cristo, mas por que Deus manteve isso escondido? Isto é, como um mistério. Vejam aqui em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículos 18 e 19. 18 e 19 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo estava a pedir aos irmãos para orar e suplicar constantemente no Espírito, para que, conforme ele abrisse a boca e falasse, ele pudesse dizer corretamente, sem fazer erros na fala, na palavra, porque somos humanos, para fazer bem conhecido o mistério do Evangelho. É a mesma oração que eu peço a vós, para que Deus, através do poder do seu Espírito, possa guiar as minhas palavras para serem simplesmente a palavra dele. E não as minhas palavras, mas a palavra dele. Para que o Evangelho, a boa nova, possa ser pregada como Deus quer. Para eu poder pregar a palavra. Não é a minha palavra, sim, usando as minhas palavras, mas é a palavra de Deus. E por isso eu oro e peço que orem por mim, para eu poder ser um instrumento nas mãos de Deus, a servir a Ele da maneira correta, para pregar o que Deus quer que eu pregue. Por isso, os ministros na Igreja de Deus têm uma responsabilidade importante de cumprir esta responsabilidade, que é de pregar, fazer conhecido o mistério do Evangelho, explicar de uma maneira clara para as pessoas poderem entender. Mas por que é que este Evangelho foi um mistério e agora está a ser revelado? E muito do mundo ainda não entende. E por que é um mistério? É por isso. Porque há um inimigo. O inimigo que não quer que a boa nova seja pregada. E por isso, certos elementos da boa nova, da profecia, tiveram que ser escondidos como um mistério para não atrapalhar essa promessa, essa profecia. No entanto, hoje em dia, conforme uma grande parte deste mistério é revelado, como é que o inimigo agora vai atacar
O inimigo, está claro, tem muitas ciladas, tem muitas táticas, tem muitos truques, mas um desses truques é confundir o mundo. Se a verdade é pregada, e como está a ser pregada hoje em dia, o Evangelho do Reino de Deus está a ser pregado no mundo. Mas agora que o Evangelho do Reino de Deus está a ser pregado no mundo, Satanás tem que criar, digamos assim, mau entendimentos, confusão, ideias à volta deste Evangelho para confundir, para atrapalhar o entendimento das pessoas. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não ficamos fracos, temos que continuar a trabalhar com força. Pelo contrário, rejeitamos todas as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mantendo-a pura. Antes, nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Temos que declarar a verdade, não adulterando, não falsificando, não criando várias ideias falsas para confundir as pessoas. Continuando no versículo 3. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E se hoje em dia está a ser pregado com muita força, através da internet, através destes sermões, através da revista A Boa Nova e outras atividades que temos e outros guias de estudo bíblico, se está a ser explicado claramente, é que diz, então o Deus deste século tem que criar uma maneira de enganar o mundo. Perdão. Aqui no versículo 4 diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Como é que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos? Ele tem várias táticas. Uma delas é de confundir o mundo todo. Qual é o resultado que ele quer alcançar? O resultado que ele quer alcançar é para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que Satanás quer é que você não venha a entender a verdade do Evangelho, para você poder ter Cristo a viver em você, para você ser uma reflexão ou refletir ou resplandecer a luz deste Evangelho com Cristo vivendo em si. Cristo que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Por isso, irmãos, quando as pessoas ouvem a verdade, começam a ficar tão confusas, porque há tantas mentiras ao mesmo tempo a afetar essas pessoas, histórias, mesclas, várias ideias, para depois ficarem confusas. E por isso as mentes dessas pessoas ficam confusas, ficam perturbadas, ficam incertas, porque há estas mentiras todas
à volta, com um bocadinho de verdade aqui, com outro bocadinho de verdade acolá, e estas mentiras confundem as pessoas, perturbam as pessoas, fazem as pessoas atrapalhadas ao máximo. Vejam em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ora, o parecimento iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ele é muito eficaz. Ele é muito esperto. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Da mentira. Ele vai fazer muitos milagres de mentira. Para quê? Para tentar provar que as falsas ideias dele, as mentiras dele, para que as pessoas pensem que essas mentiras sejam verdade. Vários poder e sinais e prodígios da mentira, para trazer mentiras, para as pessoas ficarem confundidas com as mentiras e com todo o engano de injustiça aos que parecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos irmãos, quando você ama a verdade, você guarda a verdade e deita o resto fora. Você fica apegado ao amor e não fica adulterado com outras coisas. Você vai se tornar uma virgem com a verdade e não vai cometer adultério com as outras mentiras e falsidades. Vai pô-las de fora. Não se vai misturar com as outras coisas que são mentira, que é para não ficar confundido. Não vai ouvir, não vai ler. Não vai ler e ouvir a porcaria toda que há por aí. Vai fechar-se dessa porcaria. Por quê? Porque conforme você fica mais misturado com o sincretismo, misturando a verdade com mentiras, mais você fica confuso, mais você não vai ser capaz de separar, mais você vai ficar atrapalhado ao entendimento da verdade. E aqueles que conseguem entender um pouco vão ficar cansados e vão desistir de trabalhar duro pela verdade. Vão parar de serem virgens. Vão ficar adulterados no pensamento. E então o resultado final é que se tornam mornos. Como diz em Apocalipse, capítulo 3. E, queridos irmãos, hoje em dia vivemos nesta última era da Igreja de Deus. A era, hoje em dia, é a era de Laodiceia. Você acredite ou não acredite, é simplesmente a verdade. E vem aqui, no versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Alguns de vocês estão a ouvir a verdade. E como ouvem tantas coisas, e há tantas coisas já à volta, já visto previamente, sim, é verdade, mas já não vou fazer isto. E ficam assim, mornos. Nem frios, nem quentes. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, diz Jesus Cristo. São as palavras de Jesus Cristo, irmãos. Ele está a dizer, porque tu és morno, porque não estás a reagir fortemente,
Não estás a mudar a tua vida. É como se Jesus Cristo estivesse pronto para te vomitar. E você sabe, quando você está agoniado e tem esta vontade de vomitar, você sente-se mal. Jesus Cristo está-se a sentir mal por causa desta indigestão morna de cristãos que se chamam verdadeiros cristãos, mas são mornos. Queridos irmãos, se você é um verdadeiro cristão, tenha cuidado que não esteja morno. Estou a avisar. Aviso para todos nós. Não é só para você, mas para mim também. Precisamos ter cuidado. Queridos irmãos, agora o Evangelho está a ser pregado pela Igreja e por membros da Igreja que estão a viver de acordo com o caminho. Por isso, uma das táticas do inimigo é de trazer muitas mentiras, muitas ideias falsas à volta da verdade. Um bocadinho aqui, outro bocadinho aqui, uma pessoa começa a desviar-se um bocadinho aqui, começa a desviar-se outro bocadinho, e uma vez quando uma coisa aparece, parece, é só esta coisa, mas é simplesmente algo acima da água, por baixo da água está esta coisa enorme, este iceberg, este montão de gelo por baixo, mas só se vê um bocadinho assim ao cimo da água. Por isso começa com uma coisinha, depois há duas, há três, quatro, e depois a pessoa está fora da igreja completamente. Porquê? Porque começam a ficar confundidos com estas mentiras todas. Porque não são virgens na verdade. E por isso, porque não estão a ver a verdade, não estão quentes na verdade, não estão a amar a verdade e a guardá-la com amor, ficam mornos. E por isso, o inimigo, Satanás e os seus cúmplices têm a sua tática, ou as suas táticas, de tentar destruir a você. E depois você pensa, há tempo, está bem, vou mudar mais tarde. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Porque estamos a pregar o Evangelho importante se você está a praticar o caminho certo. No entanto, por exemplo, durante o período de Cristo, muito deste Evangelho que agora é bem entendido, através de Cristo, não era entendido nessa altura. E então está claro, o reino angélico tinha uma tática para atacar a igreja nessa era. Vejamos alguns componentes do Evangelho. Queridos irmãos, só há um Evangelho. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9, diz, só há um Evangelho. Mas o inimigo tenta deturbar, virar assim um pouco. Nós sabemos que todos temos que nos arrepender. Mateus 4, 17. Precisamos nos arrepender. Vejam, por exemplo, em Mateus 4, 17. Mateus 4, 17. Mateus 4, 17. Daí por adiante passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Precisamos de arrepender. Precisamos de parar de pecar. Precisamos de trazer obras que são representantes de arrependimento. Vejam, por exemplo, Atos 26, 20. Atos 26, 20. Atos 26, versículo 20. Mas anunciai primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia e aos gentios, que se arrependem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Precisamos de ter obras dignas de arrependimento. E por isso nós, na Igreja de Deus, temos cuidado para ver se há obras dignas de arrependimento antes de batizar uma pessoa. Por isso, fazemos aconselhamento de batismo. Por outro lado, temos que aceitar Jesus Cristo como o Salvador e ter fé nele. Romanos 3. Vejam comigo, se faz favor. Romanos 3. Versículo 23 a 26. Pois não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Não é continuar a cometer pecados, é pecados anteriormente cometidos. Arrepender e parar. Parar. E ter obras dignas de arrependimento. Sim, somos justificados gratuitamente. Mas agora que estamos justificados, temos que obedecer à lei. Veja aqui, no versículo 31 do mesmo capítulo, Romanos 3. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei de Deus, que é espiritual, que é eterna. Veja, por exemplo, em Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos, não são justificados diante de Deus. Sim, não há nada que você pode fazer para ser justificado, mas uma vez que foi justificado gratuitamente pelo sangue de Jesus Cristo, você agora tem que praticar a lei, porque diz aqui, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Sim, você é perdoado, é justificado gratuitamente. Agora que você é justificado gratuitamente, não pode continuar a pecar. Tem que parar e continuar no caminho certo, arrependido, para ser justificado. Finalmente. Você não está a pagar pelas suas obras. Não, você é justificado gratuitamente. Mas uma vez que você está perdoado, não pode continuar a pecar. É como se você estivesse na prisão por ter cometido um roubo, seja que for, e você foi perdoado. Agora que você saiu da prisão, está perdoado, não pode agora dizer, olha, agora posso ir e continuar a roubar. Está claro que não. Está claro que não. Veja em Atos capítulo 5, versículo 32. Atos capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Deus dá o Espírito Santo aos que obedecem a Deus.
Por isso precisamos ser batizados, arrepender, ter fé em Cristo, ser batizados em nome de Jesus Cristo e depois da imposição das mãos por um ministro de Deus e a oração e pedindo a Deus para nos dar o seu Espírito. O seu Espírito é dado àqueles que se arrependeram, porque diz aqui, Deus dá aos que obedecem. E nós precisamos do Espírito Santo. E depois parte do Evangelho, da Boa Nova, é que Jesus Cristo virá para reinar na terra e trazer paz. Muitas escrituras acerca do mundo da manhã. Mas, por exemplo, basta olhar a uma. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, Jesus Cristo. Um filho se nos deu, Jesus Cristo. O governo está sobre os seus ombros, Jesus Cristo. O seu nome será, o nome de Jesus Cristo será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. O nome de Jesus Cristo será Deus Forte, Pai da Eternidade. Não é Deus o Pai, não, mas Ele é, através dele, que abriu o caminho e que, por isso, é aquele que nos dá a dar o caminho da eternidade. É o Pai, por quem a redenção e a eternidade é feita possível. Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, o governo que é o reino de Deus, debaixo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Ele vai reinar sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. E depois temos que andar num novo caminho, numa vida correta. Vejam Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Estão a ver que o Evangelho tem muitos componentes, muitas partes, muitos elementos, digamos assim. Romanos capítulo 6, versículo 4. Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que é isso, novidade de vida? É uma vida sem pecado, porque a nossa vida velha era cheia de pecado. E depois em Gálatas capítulo 3, como lemos há pouco, Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 9. Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 9. Diz: em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé serão abençoados com o crente, Abraão. E por isso vemos várias partes. E a salvação está aberta a todos, incluindo os gentios. Isto são simplesmente algumas partes simples e básicas da boa nova do reino de Deus. Como é que Deus poderia fazer isto acontecer? Teria que ser através do sacrifício de Jesus Cristo. E esse acontecimento era um mistério que até os anjos não conseguiam encaixar tudo e pôr tudo direitinho nessas profecias. Sim, os profetas da antiguidade profetizaram da graça que era para vir, isto é, Jesus Cristo, e da sua primeira vinda. Eles profetizaram acerca do sofrimento e das glórias que viriam, mas não entendiam como e quando. Vejam aqui comigo em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 a 12. 1 Pedro capítulo 1,
versículo 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriraram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós demais, a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Sim, eles profetizaram, mas não entenderam como estas coisas seriam. Veja no versículo 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, para nós, ministravam as coisas que, estavam a pregar estas coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Sim, estas coisas que agora são explicadas quando Jesus Cristo veio pelos apóstolos, então começaram a entender esta parte-chave, digamos assim, do plano de salvação, que é Cristo. Coisas essas que anjos anelam para escrutar. Estas coisas que os anjos queriam também entender e que não entendiam. Queridos irmãos, este entendimento era um mistério. E o fato de que foi mantido como mistério é um caso de grande sabedoria. É a grande sabedoria, não é do homem, mas de Deus. É a sabedoria de Deus. Está claro, é importante entendermos quem é o verdadeiro inimigo. Vejam Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12. Quanto ao mais, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Precisamos sempre entender quem é o inimigo. O inimigo é o diabo e os seus demónios. Porque, versículo 12, a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra uma pessoa que nos está a aborrecer, ou a chatear, ou a dizer mal, ou coisa assim. Ou a nossa luta não é contra os líderes destas nações, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores, isto é, os príncipes deste mundo, desta era, os príncipes deste mundo, isto é, estes demónios e poderes que existem, que nós não vemos, celestiais, que estão aí a afetar-nos. Diz assim, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. E por isso é que depois diz, precisamos de pôr a armadura de Deus. Queridos irmãos, é fácil nós esquecermos quem é o verdadeiro inimigo. É fácil nós ficarmos zangados com a nossa esposa, ou com o nosso esposo, ou com uma filha, ou com um filho, ou com um irmão, ou com outra pessoa, ou com seja quem for. Porque quando fazemos isso, estamos a perder a perspectiva de quem é o verdadeiro inimigo e quem está a mexer estas coisas. E algumas pessoas dizem coisas sem às vezes entenderem o que estão a dizer, e nós entendemos isso mal e depois, pum, arrebenta, é uma explosão. Queridos irmãos, é fácil nós ficarmos envolvidos na politiquice deste mundo, com os
os chefes e os líderes deste mundo e zangados com a politiquice e com a corrupção. E esquecemos quem está por trás da cena, que está a manipular estes líderes mundiais das nações. Porque quem está atrás disto tudo são poderes, como diz aqui, dominadores deste mundo tenebroso, estes príncipes ou forças espirituais do mal nas regiões celestes. Precisamos de entender que não estamos numa guerra contra carne e sangue. Estamos numa guerra contra seres espirituais. E por isso oramos. Proteja-nos do maligno, de dia a dia. Por isso é que o mistério do Evangelho e várias profecias ainda são mistérios. Porquê? Para nos proteger e para que estas profecias sejam cumpridas. Vejam, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 a 6. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Não é da sabedoria do homem, mas vem de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste mundo, deste século, nem dos poderosos desta época, nem a sabedoria dos principados destes seres espirituais desta época. Sim, podem ser pessoas de poder física, mas atrás deles, a mexer isto tudo, são estes poderes do mal, angélicos do mal, que se reduzem em nada, que se vão reduzir a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Deus tem um plano para nos glorificar, para a glória dele. A sabedoria é esta que nenhum dos poderosos deste século, que nenhum dos príncipes, nenhum dos demónios conheceu. Nem os líderes das nações, como Pôncio Pilatos e outros, os judeus do período de Jesus Cristo, mas aqueles atrás dele, que eram seres espirituais, que estavam a mexer aquilo, não entendiam, não conheciam, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Esta é a razão porque é que foi um mistério. Porque se não fosse um ministério, não matavam Cristo. Se não tivessem matado Cristo, não tínhamos um Salvador. Se houvesse, digamos assim, um vazamento deste mistério, deste segredo, Satanás não teria mexido as pessoas e o espírito das pessoas para que matassem Jesus Cristo. Por isso é que Jesus, em Lucas 23, 34, disse. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34, disse. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabiam o que estavam a fazer. Não entendiam. Não entendiam. Qual foi a razão por que mataram Jesus Cristo? Porque disseram que ele estava a dizer blasfémias. Essa foi a razão que eles usaram. Inspiradas por Satanás, foi, digamos assim, a motivação para matar Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, em Marcos 14. Marcos 14, versículos 61 a 64.
Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo. O sumo sacerdote lhe disse: És tu, Cristo, o Filho de Deus bendito? E Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Fazendo uma referência a Daniel 7. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfémia? Eles entenderam que Jesus Cristo estava a fazer-se igual a Deus. E por isso disseram que era uma blasfémia. Veja, por exemplo, em João, capítulo 5, versículo 18. João, capítulo 5, versículo 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Porque não somente violava o sábado, não, Jesus Cristo não violava o sábado, mas no entendimento deles, com as suas, digamos assim, com as suas tradições judaicas, estavam a entender que Jesus Cristo estava a violar o sábado, mas ele não violava o sábado. Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Queriam matá-lo, porque Jesus Cristo se fazia igual a Deus. Veja, por exemplo, no capítulo 8 de João. João, capítulo 8. Começando no versículo, ao fim do versículo 53. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorificar a mim, glorifico a mim mesmo, minha glória em nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que eu não o conheço, serei como vós mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Como é que Jesus Cristo o conhecia? Porque estava ao lado dele, como o Verbo estava com o Altíssimo. Versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, quando ele viesse à terra como Salvador. Viu e regozijou-se. Perguntaram, pois, os judeus: ainda nem tem 50 anos e tu dizes que vistes Abraão? Versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, antes que Abraão tivesse existido, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele. Porquê? Porque em Êxodos capítulo 3, Êxodos capítulo 3, começando no versículo 2, apareceu o anjo do Senhor, e então ele foi ver o que era. Estava este anjo na chama do fogo, foi ver o que era, e então viu que este anjo era o Senhor, o mensageiro do Altíssimo, era o Verbo, e que o Verbo era o Senhor, que se voltava para ver. Era Deus, o Verbo, no meio da sarça. O chamou e disse: Moisés, Moisés. Respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou, que era o Verbo, a atuar e a falar. Como porta-voz, digamos assim, do Altíssimo. Então Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou
o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Temeu olhar para Deus. E vocês sabem que há outra escritura que diz que ninguém viu o Pai, nem ouviu a sua voz. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente havia aflição no meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conhece o sofrimento. Por isso desci para livrá-lo. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos nossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes vou dizer? Versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E por isso é que lemos em João 8, quando Jesus Cristo disse: quem és? Ele disse: eu sou. Imediatamente viram e por isso quiseram matá-lo com pedras. Queridos irmãos, o Verbo estava a atuar e a falar pela parte do Altíssimo. O Verbo é o ser que se esvaziou, como lemos em Filipenses 2, versículos 5 a 8, e que se tornou Jesus Cristo na carne, como se lê em João 1, versículo 14. Os judeus não entendiam isto e também não entendem isto hoje. E eles acusaram Jesus Cristo de blasfémia. E isso fez com que o quisessem matar e que o matassem. Vemos aqui em Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, começando no versículo 15. De sorte, mataste o autor da vida. O autor, aquele que fez a vida humana. Cristo. O Verbo, aquele que veio a ser Cristo. Debaixo da autoridade do Pai, do Altíssimo. Os dois eram um em entendimento, em vontade, em propósito, em acordo entre um com os outros. Os dois eram um. Como o homem e a mulher devem ser uma carne. Como Jesus Cristo nos orou em João 17, para que nós sejamos um, como eles são um. De sorte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou. O Pai, o Altíssimo, ressuscitou dentre os mortos. Do que nós somos testemunhas. Pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita, na presença de todos nós. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. E nós reconhecemos que as autoridades eram ambas humanas e autoridades de seres demónicos que não eram vistos. Estavam a trabalhar para matar Cristo. Lembrem-se que Satanás, em primeiro lugar, não queria que Cristo nascesse, ou viesse a nascer. E por isso ele tentou matar a sua geração, a sua linhagem. Leiam o livro de Esther e verão como tentou matar a linhagem judaica. Satanás tentou matar Cristo quando ele nasceu. E por isso ele teve que fugir para o Egito, como lêem em Mateus 2, versículos 13 a 18. Depois, Satanás tentou matar Cristo
tentando-o a pecar. Mas ele não pecou. E por isso não recebeu o salário do pecado. Como lê em Mateus 4. E depois ele esperou por outra oportunidade. Outro momento oportuno, como lê em Lucas 4, versículo 13. E a outra oportunidade foi a sua crucificação. Quando ele inspirou e motivou as pessoas para matarem a Cristo. Mas esse foi o seu grande erro, a nossa grande oportunidade para podermos ser reconciliados pela morte de Cristo. A sabedoria de Deus. E por isso os detalhes da profecia não podiam ser entendidos. Porque se ele entendesse, não teria matado Cristo. Se ele entendesse isso, não teria matado Cristo. Veja aqui em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Versículo 17. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus para que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Queridos irmãos, recebemos a palavra da reconciliação por Cristo. Queridos irmãos, Deus esconde ou não revela alguns detalhes da profecia para ele completar esse plano. Porque é parte do plano dele. E por isso alguns desses detalhes não são revelados. Até o Daniel quis saber certos detalhes. E então o anjo disse a Daniel, vai, porque esses detalhes estão fechados até ao tempo do fim. Vem isso a Daniel 12, versículo 9. Vejam, por exemplo, em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículo 14 e 15. Diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós. Qual é o escrito de dívida? O escrito de dívida, o que é que nós devemos? O salário do pecado é a morte. A nossa dívida é a morte. Que é contra nós, que constava por ordenanças. Não só isso, também fisicamente tinham outras coisas que eram contra nós. O qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Jesus Cristo retirou a pena da morte de nós e despojando os principados e as potestades. E despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo, pelo que se entende aqui, até parece que Satanás nunca entendeu isto, até quando aconteceu, e depois foi apanhado de surpresa. Por isso a morte do Messias sem pecado e a sua ressurreição subsequente foi o começo do plano de reconciliação para toda a humanidade. Através disto, Deus agora está a chamar pessoas normais. Pessoas que não são especiais. Veja, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação.
Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Deus está a pregar um sermão ao mundo angélico através de nós como seres. Não é dos importantes, não é dos sábios, mas está a pregar como Ele, através de nos guiar para crescermos em madureza espiritual, está a pregar uma lição da sua sabedoria e está a destruir o poder de Satanás e dos seus demónios. Vejam aqui em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Versículo 14 e 15. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Deus também, Ele, Jesus Cristo, igualmente participou. Tal como os nossos filhos, sim, os nossos filhos são carne e sangue, como nós. Jesus Cristo, o Verbo que se esvaziou, também participou da mesma carne e sangue. Veio na carne. Aqueles que não acreditam que o Verbo saiu da posição, da forma de Deus, para vir para a forma de homem, como lê em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Aqueles que não acreditam nisso, é o que João diz, são anticristo. E vejam aqui que continua. Visto, pois, que os filhos têm a participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus Cristo, igualmente, participou da carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos pelo pavor da morte, que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Através de nós, Deus está a dar um sermão, uma lição ao mundo angélico. Conforme Deus nos tira do pecado e nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo e vivemos uma vida nova, diferente do nosso passado, vivemos uma vida cada vez tentando ser mais como Cristo. Deus está pregando um sermão a esses principados e potestades em locais celestiais. E como lemos em Efésios, capítulo 3, versículo 11, vou agora fazer uma parafrase, que é assim: o propósito de Deus, pela Igreja de Deus, é mostrar sua sabedoria em toda a sua rica variedade para todos os governantes e autoridades nos reinos celestiais.